Olá, o nosso assunto hoje é sobre o uso da vírgula, em especial no período composto por coordenação. Assim, nós falaremos sobre como usar a vírgula nas orações coordenadas assindéticas e nas orações coordenadas sindéticas. Obviamente, trabalharemos os casos especiais das conjunções assindéticas. Lembrando, gente, que é de fundamental importância que se entenda o uso da vírgula, sobretudo nos períodos, porque isso facilita tanto na interpretação textual, mas também e, sobretudo, na produção de um texto. Né? Isso porque um texto se faz por meio de orações, e quando eu tenho um domínio de orações, obviamente eu vou dominar os períodos, os parágrafos e assim sucessivamente. Comecemos então. Principiemos pelas orações coordenadas assindéticas, né? Faz necessário que a gente relembre o que é uma oração coordenada assindética, gente, né? Para isso é bom lembrar o que é um síndeto. Síndeto é um elemento de ligação, é uma conjunção, né? Então, síndeto quer dizer ligação. De modo que as orações coordenadas sindéticas são aquelas que têm conjunção, ou seja, tem ligação, e as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunção, ou seja, não têm ligação. Assim, as orações coordenadas assindéticas têm alguma separação, e elas podem ser separadas por vírgula. Olhamos aí. Acordou cedo, tomou banho, comeu e foi para a escola. Então aqui nós temos um período composto por 4 orações, em que as 3 primeiras, olha, acordou cedo, tomou banho, comeu, são orações coordenadas assindéticas, elas não têm conjunção, portanto, separadas por vírgula, e a última oração é a oração coordenada sindética, é aquela que tem conjunção. Mais um exemplo, abriu os livros, pegou uma caneta, organizou o material e começou a estudar. Então aqui a gente tem mais uma vez 3 orações coordenadas assindéticas e uma oração coordenada sindética. Mais um exemplo, não aquieta o pó, nem pode estar quedo. Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela. Já vai adiante, já torna atrás. Tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo toma, tudo cega, tudo penetra. Aqui um trecho do padre Antônio Vieira, gente, né? Lembrando que as orações coordenadas assindéticas também podem ser separadas por ponto e vírgula, tá bom? Vamos agora para as orações coordenadas sindéticas, como eu já disse, são aquelas que têm o síndeto, ou seja, elas têm a conjunção, né? Excetuando-se algumas particularidades, as orações coordenadas sindéticas são separadas por vírgulas, ou por vírgula. Levantou cedo para estudar, mas foi assistir a filmes. Mais um exemplo. Vou contar só mais uma história que está na hora de dormir. Mais um exemplo. Recomendo que estude este assunto, pois ele sempre cai em provas. Estudou muito, por isso conseguirá um bom resultado. O rapaz não só trabalha, como também estuda. Ele precisa sair logo daqui, ou eu irei embora. O rapaz, ora trabalha, ora estuda, gente, né? Então aqui são os casos em que se usa a vírgula para separar as orações coordenadas sindéticas. Obviamente que há particularidades das quais nós trataremos a seguir. Primeira particularidade, gente, né? É a conjunção nem. Na verdade, não é aconselhável colocar a conjunção nem separando as duas orações, a não ser que sejam orações extensas ou se queira dar ênfase ou polissíndeto, né, que é a repetição da conjunção. No entanto, gente, pouquíssimas gramáticas reprovam essa regra, né? Há gramáticas muito boas do Brasil, de autores consagrados, que dizem que pode sim usar a vírgula antes do nem, tá? Mas vamos ver a diferença. É uma questão de estilística, veja. O rapaz não trabalha nem estuda. Aqui está mais para informativo um texto desse. Agora, quando eu falo assim, o rapaz não trabalha nem estuda. Veja que aqui tem uma certa ênfase em que eu tenho um certo discurso por trás da minha fala.
Aqui um exemplo de polissíndito. O rapaz não gosta de música, nem de cinema, nem de livros, nem de viajar, que é o polissíndito, né? O exemplo de oração longa. Não é necessário que o professor fique dizendo o que o aluno tem que fazer, nem que fique dizendo como fazer, tá, gente? Aqui eu já um comentário que não é recomendável que se use a conjunção, as duas conjunções, o i e o nem, porque o nem já dá essa ideia de negação, né, adicionando informação. Por isso que o nem também é aditiva, tá? Então, é coloquial o uso de expressões como o rapaz não trabalha e nem estuda, né? Mas geralmente as pessoas usam para dar ênfase na sua fala, de modo que na fala até que é aceitável. Na escrita, na norma padrão, é que não é bom que se evite. E um caso, né, bem interessante, que é a conjunção i. Quando a conjunção coordenada i combina orações com o mesmo sujeito, não há vírgula. Isso aqui todo mundo já sabe, mas vamos lá. Os alunos acordaram cedo e começaram a estudar, gente, né? Mesmo sujeito. O juiz condenou o réu e expediu mandado de prisão. Olha aqui. Nesta oração, por exemplo, o sujeito do verbo acordaram é os alunos e do verbo começaram também é os alunos. Portanto, não tem vírgula porque se trata do mesmo sujeito para ambos os verbos das orações, gente, tá? Mais um exemplo, ó. O juiz condenou e o juiz expediu. Não tem vírgula porque é o mesmo sujeito para ambas as orações. No entanto, haverá vírgula se as orações ligadas pela conjunção i possuírem sujeitos diferentes. Olha aqui, né? Exemplo. O juiz expediu mandado de prisão e os soldados conduziram o réu ao presídio. Mais um exemplo aqui do Machado de Assis. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se, né? A criança sumiu e os pais saíram à sua procura. Vejamos que aqui nós temos sujeitos diferentes, ó. O juiz expediu, o sujeito aqui é o juiz, e aqui o sujeito, os soldados. Então, a vírgula. Aqui, sujeito é a noite veio, e aqui quem se vestiu foi a baronesa. Sujeitos diferentes, a vírgula. A criança é o sujeito do verbo sumiu, e os pais é o sujeito do verbo saíram. Sujeitos diferentes, a vírgula, gente. Tá? Simples assim. As expressões de realce, de realce são virguladas, olha aqui, certo? O juiz condenou o réu e, logo após, expediu mandado de prisão. O juiz expediu mandado de prisão e, logo após, os soldados conduziram o réu ao presídio. Aqui, há uma diferença aqui de maiúsculo para minúsculo, gente. A diferença, eu tentei colocar todos minúsculos, mas infelizmente não deu, tá? Relevem. O candidato estudou muito e, por isso, conseguiu aprovação no concurso. Vejamos, então, os termos de realce, gente, aqui. O juiz condenou o réu e, logo após, expediu o mandado de prisão. Observe que esse logo após aqui, esses termos de realce, eles podem ser retirados da oração e não perde sentido, ou seja, não tem prejuízo sintático. Pode ter um prejuízo discursivo ou semântico, mas sintático não, olha aí. O juiz condenou o réu e expediu o mandado de prisão, tá, gente? O juiz expediu o mandado de prisão e, logo após, os soldados conduziram o réu ao presídio, tá? Olha a diferença dessas duas orações. Essa vírgula aqui é porque o sujeito é diferente. E essas duas vírgulas aqui está porque nós estamos com uma partícula de realce, né? Uma partícula expletiva, vamos dizer assim. O candidato estudou muito e, por isso, conseguiu aprovação no concurso, né? Então, expressões de realce são virguladas. Ainda com a conjunção i, gente, ó, também haverá vírgula para evitar ambiguidade. Nesse caso, não é obrigatório, mas é a serviço do escritor, da pessoa que está escrevendo, ele tem que saber quando é que se coloca ou não essa vírgula, né? Aqui uns exemplos. As leis quase sempre são justas e, na aplicação, não raro, injustas. Então, aqui, para não ligar diretamente o termo são justas na aplicação, então é bom que se coloque a vírgula aqui. Veja,
As leis quase sempre são justas e na aplicação, não raro, injustas, né? Então, elas são injustas na aplicação. Se eu não pusesse a vírgula, é provável que alguém entenda esse termo aqui na aplicação imediatamente a ideia da justiça. Por exemplo, as leis quase sempre são justas e na aplicação. Então, para não ligar diretamente esse termo na aplicação ao termo anterior e sim ao posterior, a gente coloca a vírgula aqui. Mais um exemplo. A mulher comprou bananas, maçãs, melancias e os legumes ficaram para depois, né? Observe que aqui, gente, se eu não colocar vírgula, eu já estou tratando aqui de um paralelismo, né? Temos a mesma função sintática, vai. E se eu não coloco a vírgula aqui, a impressão que causa, né, no leitor é que eu vou continuar com as mesmas coisas, ou seja, eu colocaria os legumes, na mesma ideia dessas três aqui, o que não acontece, os legumes ficaram para depois, tá? Mas lembrando também que nesse caso aqui, dá até para eu entender que é um adversativo, né? E a expressão e sim, né? A gente ainda usa a expressão e sim como espécie de reforço, de realce. A expressão e sim é indivisível, sendo geralmente colocada a vírgula antes do e, né? Ou do i, né, gente? Indivisível quer dizer que não tem vírgula aqui, ó. Essa vírgula aqui não pode. E, vírgula, sim. Os contratantes não buscavam conflitos e sim pretendiam garantir bons resultados, tá? Então eu tenho vírgula aqui geralmente antes do e. Observe que esse e sim aqui realmente dá uma ideia de adversidade, mas sim, tá? No entanto, se eu colocar realmente a palavra mas, ó, aí a expressão é divisível, ou seja, eu posso colocar a vírgula separando aqui o sim. Os contratantes não buscavam conflitos, mas sim pretendiam garantir bons resultados, tá? Se eu colocar o e sim, fica a vírgula apenas antes do e. Se eu colocar o mas sim, eu posso intercalar o sim com duas vírgulas. Ainda com a conjunção i. Emprega-se a vírgula antes da conjunção i quando esta tiver um valor adversativo, né? Olha aqui. Ele saiu cedo e ainda não voltou. Troca aqui por mas, que tem um valor adversativo. Então é recomendável que se use a vírgula aqui, gente. Estudou tanto para a prova de linguagens e não conseguiu uma boa nota. Mais uma vez, tem o valor adversativo, então emprega-se a vírgula antes do e. Atenção para as conjunções adversativas, né? Das conjunções adversativas, o mas, né? O mas é empregado no início da oração, ele sempre vai encabeçar a oração coordenada, mas o porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, as outras conjunções, elas têm um certo valor adverbial, portanto, elas podem se deslocar. Vejamos só. O mas só pode vir aqui. Vá aonde quiser, mas volte cedo para casa. Vá aonde quiser, porém volte cedo para casa. Vá aonde quiser, volte porém cedo para casa. Vá aonde quiser, volte cedo para casa, porém. Né? Então, o porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, podem se deslocar. O mas, o único lugar dele é aqui encabeçando a oração coordenada sindética adversativa, neste caso. A conjunção pois, né? Como regra das orações coordenadas, coloca-se a vírgula antes das orações introduzidas com o pois. Todos estavam apreensivos, pois, normalmente explicativo, os ventos anunciavam forte tempestade. Nesse caso, ele é explicativo, né? Pode ser colocado após ponto e vírgula quando explicativo, né? Também, vejam. O advogado alegou legítima defesa. Tem ponto e vírgula e depois sem a vírgula. Pois, conforme as provas, o réu reagiu à injusta provocação da vítima, tá, gente? Aqui, observe-se o seguinte, que não se pode colocar duas vírgulas aqui se ele encabeça a oração, tá? Ele não fica entre duas vírgulas, aliás, nenhuma conjunção adversativa fica entre duas vírgulas encabeçando a oração após vírgula, nesse caso, né? Vejamos aqui, ó. Agora, quando conclusiva, a conjunção pois é colocada ora entre vírgulas, ora após vírgula e antes do ponto final. Depende da posição em que ele se encontrar na frase. Por exemplo,
O ser humano é dotado de razão, deve, pois, agir com sensatez. Tá? Lembrando que o pois é explicativo quando ele, né, puder ser substituído pelo porquê, por exemplo. E aqui ele pode ser substituído pelo portanto. Então aqui ele é conclusivo e aqui é explicativo. Lembrando que ele é conclusivo sempre após alguma coisa da outra oração, geralmente após o verbo, gente. Então o verbo nunca vai estar depois dele para ele ser conclusivo, tá? Mais um exemplo. O ser humano é dotado de razão, deve agir com sensatez. Pois eu posso colocar isso aqui também no final. Portanto, é mais raro, mas é possível, tá, gente? É mais uma questão de estilística mesmo. Seus pais fazem tudo por você. Seja-lhes grato, pois, portanto, por isso, né? Então, tá? Então, nesse caso, ele também é conclusivo. Está aqui o verbo, está aqui o verbo. As conjunções adversativas, à exceção do mas, né, são sempre colocadas após o sinal de pontuação, normalmente a vírgula, mas é possível o uso de outros sinais, tá, gente? Aqui. Mas o mas também, lembrando que o mas também vem sempre após o sinal de pontuação, tá, gente? Agora, após ele aqui não é obrigatório. Vejamos aqui os exemplos, ó. Eles planejaram o crime com esmero, porém, não contaram com a presença da polícia. Eles planejaram o crime com esmero, porém, ó, vírgula aqui, tá? O que a gente está dizendo aqui é que se fosse o mas, aqui não teria essa vírgula, certo? Se fosse apenas o mas aqui, não teria a vírgula, seria direto, tá? Se a oração inicial for muito longa ou as ideias tiverem maior autonomia, pode-se colocar o ponto final, indicando nova frase em maiúsculas, colocando vírgula após a expressão porém, como nós já fizemos aqui. Você pode optar pelo ponto e vírgula ou pelo ponto final aqui, ó, tá? Porém, no entanto, vírgula, contudo, vírgula, entretanto, vírgula. Agora, se fosse o mas, não teria vírgula, certo? É isso. Aqui as referências, né, que a gente usa para o texto. Lembrando que as orações coordenadas são de fundamental importância na construção de um texto, tanto na produção quanto na interpretação textual, gente, tá bom? Abraço, até a próxima.